Now let me now use that to talk for 1 minute about university. Então, a partir deste argumento geral, me deixem então agora nesse momento abordar a questão da universidade. It is social movements that transform society. Na verdade, são os movimentos sociais que transformam a sociedade. And there are social movements that have mobilized around universities. E há movimentos sociais que são mobilizados em torno da universidade. Anti-racist movements, Movimentos antirracistas, movements among women, movimentos das mulheres, disability rights movements, os movimentos dos portadores de necessidades especiais, movements coming up from impoverished people, os movimentos que provêm das populações mais empobrecidas, who are demanding that the university be open to all of them. que demandam que a universidade se abra a todos eles. And we must stand in solidarity with all of them. E, na verdade, nós precisamos nos solidarizar com todos esses movimentos. Because all of them are crucial. Porque, na verdade, todos esses movimentos são absolutamente cruciais. But the right has understood how you demobilize social movements. Mas a direita entendeu muito bem como você desmobiliza os movimentos sociais. So in my own university, as an example, Por exemplo, na minha própria universidade, it costs much more now than it did 5 years ago to go to it. o custo de estar matriculado na minha universidade subiu muito nos últimos 5 anos. It is $10,000 now Uma pessoa paga por semestre $10.000 hoje. for a public university, E nós estamos falando de uma universidade pública. meaning that many poor black people cannot go. Ou seja, isso significa que muitos alunos pobres e negros não podem frequentar essa universidade. It means that single mothers cannot go. Significa que mães solteiras, por exemplo, não podem frequentar essa universidade. But the university is now being turned into a commodity. O que tem acontecido é que a universidade tem se tornado hoje em dia uma mercadoria. And students are called our customers. E os estudantes, na verdade, têm sido chamados dos nossos consumidores. So the university is like a television set or a bottle of Argentinian wine. Ou seja, a universidade hoje virou algo como um televisor ou uma garrafa de vinho argentino. It is a luxury. É uma espécie de luxo. It is not a human right. Não é um direito de todos. Now, because of that, new identities are formed on the part of students and professors. E em função disso, novas identidades vão sendo formadas tanto nos alunos quanto nos professores. Students are consumers. Os estudantes são consumidores. That identity says, I am no longer raced or classed or gendered. Essa identidade acaba sendo uma identidade que não traduz a questão racial, ou de gênero, ou de classe. So in the very heart of the university, Ou seja, no coração da universidade, it is much harder to form social movements é muito mais difícil formar movimentos sociais. in 2 ways. De duas maneiras. The social movements are not there because the people are now marginalized. Os movimentos sociais frequentemente não estão mais lá, uma vez que as pessoas foram marginalizadas da universidade. So wealthier people go. Pessoas mais ricas acabam frequentando a universidade. But once they get there, they are consumers. Mas mesmo esses, uma vez que chegam na universidade, se tornam consumidores. The disease of individualism dominates the university. A doença do individualismo domina a universidade. And that disease infects professors too. E essa doença também infecta os professores. So the relationship is complicated. Ou seja, a relação é bastante complexa. This is again why we must understand how people who are often very progressive É por isso que nós precisamos entender, por exemplo, que algumas pessoas que geralmente são muito progressistas become less progressive in many of our institutions. acabam se tornando menos progressistas dentro das nossas instituições. But it also shows how important universities are. Mas da mesma forma mostra a importância que as universidades têm.
Professor Apple, tradicionalmente o currículo primeiro foi pensado enquanto temáticas e metodologias centralizadas nas questões político-administrativas, numa história mais tradicional, numa trajetória do Estado, com seus heróis, com seus discursos oficiais. Posteriormente, particularmente no Brasil, nos anos 80, incorporou-se temáticas relacionadas à questão do trabalho, da classe, dos movimentos clássicos da classe trabalhadora como temas importantes dentro do currículo. Atualmente, de uns anos para cá, dos últimos 20 anos, 25 anos, os currículos tiveram que incorporar, ou têm que incorporar, talvez não tenham incorporado, temáticas relacionadas aos novos movimentos sociais. Como é que um currículo pensado na perspectiva da teorização crítica pode contribuir com os professores em termos de ensino, de metodologias de ensino, de formação docente, inclusive, para entender e trabalhar com as novas dinâmicas sociais? Não só as dinâmicas de classe, como as dinâmicas de gênero, de geração e de etnia. Let me be a little more personal for 1 minute. Vou começar de uma forma bastante pessoal, por um minuto. I come from the third poorest city in the United States. Eu nasci na terceira cidade mais pobre dos Estados Unidos. And went to schools that were underfunded and falling apart. E eu frequentei escolas que eram muito mal financiadas, tinham um financiamento muito baixo e estavam, na verdade, caindo aos pedaços. And I became a teacher in those exact same schools that I was taught. E eu acabei me tornando um professor que passei a ensinar, a dar aulas nessas mesmas escolas. As a student in those schools, I was angry all the time. Como estudante nessas escolas, eu estava muito bravo o tempo todo. Because I come from a family of working class activism. Porque, na verdade, eu venho de uma família que tem um grande ativismo da classe trabalhadora. And I was invisible in the curriculum. E eu era completamente invisível no currículo dessa escola. And my entire tradition was invisible. E toda a minha tradição de vida era absolutamente invisível neste currículo. But my brother and I were the only white children in that school. O meu irmão e eu éramos os únicos alunos brancos nessa escola. And everyone else was invisible as well. E todos os outros alunos também eram invisíveis nessa escola. And the teachers kept teaching even though we were angry and would disrupt the class. E os professores continuavam dando aula, mesmo que nós estivéssemos muito zangados e atrapalhássemos a aula muitas vezes. I say this because there is a danger of our thinking about this as only from critical theory. E eu começo dessa forma porque eu acho que há um certo perigo de nós imaginarmos que essa discussão deve partir apenas da teoria crítica. The theory is connected to hundreds of years of struggle. A teoria, na verdade, está conectada com centenas de anos de luta. And it is useless unless it connects to the real experiences of teachers and children. E, na verdade, essa teoria é inútil se ela não conecta com a vida de todas essas crianças que estão aí na escola. And to the struggles of social movements to transform their lives and the lives of their children. E com as lutas dos movimentos sociais para transformar a vida dos próprios membros desses movimentos e dos seus filhos e filhas. Now there are 3 ways in which the curriculum itself has reflected this anger and this attempt to understand. E há 3 formas que a gente poderia definir que esse currículo de alguma forma espelha esta raiva que aparecia em mim e aparece em muitas das crianças. The first is the curriculum content. A primeira é a questão do conteúdo do currículo. There have been successful struggles in the content. Nós já tivemos algumas vitórias, em relação ao conteúdo do currículo. And those were not gifts that dominant groups gave because they were nice.